Olá pessoal, aqui é o professor Leandro Matsumoto e hoje nós vamos falar de um tema importante com relação à questão dos prazos contratuais e aí, na verdade, uma grande dúvida que tem surgido na prática nos órgãos públicos com relação à prorrogação dos prazos, à própria prorrogação contratual, e isso nós pretendemos explicar aqui ao longo dessa nossa aula de hoje. Mas não se esqueça também de se inscrever aqui no canal do YouTube, de encaminhar este vídeo, não é, para outras pessoas que também estão acompanhando as nossas aulas aqui no YouTube e também lá no nosso Instagram, @Leandro Matsumoto. Eu vou deixar também aqui embaixo as minhas redes sociais para vocês. Quem não me segue lá no Instagram também, segue lá, porque tem muita dica de licitações e contratos administrativos. Pois bem, com relação aos prazos estabelecidos lá no artigo 106 e seguintes da 14133, o primeiro ponto a se destacar diz respeito ao próprio caput do artigo 106, não é? O caput do artigo 106, ele traz uma redação, na minha forma de visualizar, muito precisa com a seguinte terminologia. Ele fala o seguinte: a administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observadas as seguintes diretrizes. Então, o primeiro ponto que se estabelece, que eu acho que é importante fazer uma reflexão, diz respeito à mudança relacionada ao 8666, quando se permitia fazer o contrato por 12 meses, podendo ser prorrogado por até 60 meses, né? E aí tinha essa imagem, essa visão de que o contrato administrativo poderia ter o prazo de 5 anos, quando na verdade o contrato ele tinha o prazo de 1 ano e poderia ser prorrogado por meio de seus aditivos até 60 meses. Aqui nós temos uma nova situação que eu acho que é extremamente válida e necessária no seguinte sentido. O caput do artigo 106, ele fala para o serviço de fornecimento contínuo, né? Serviço de fornecimentos contínuos. Então, por exemplo, serviço de limpeza, serviço de manutenção, de portaria, de vigilância, todos esses serviços que são contínuos, eles podem ter o prazo de até 5 anos. Não significa que vão ter 5 anos obrigatoriamente. Muito bem. A dúvida que tem surgido muito na prática é a seguinte: Leandro, eu tenho feito contrato de 1 ano, porque o que eu escuto em muitos municípios é que o contrato por 5 anos é literalmente um casamento, não é? Ou seja, você vai ter um contrato por muito tempo estabelecido, e se a empresa for ruim, ainda que o contrato tenha a previsão de rescisão contratual unilateral, que tenha aquelas cláusulas estabelecidas das cláusulas exorbitantes, ainda assim eu tenho uma dificuldade muito grande para que eu possa estabelecer a rescisão contratual. E se eu estabeleço o contrato menor por prazo de 1 ano, eu conseguiria, quando na possibilidade da renovação, eu conseguiria estabelecer um vínculo menor e fatalmente isso facilitaria o meu trabalho. Muito bem. A ideia do legislador, evidentemente, foi estabelecer umas relações mais contínuas de atividade perante o serviço público. Por isso que nós temos, por exemplo, alguns indícios claros com relação a essa tese que eu defendo, não é? Quais são esses indícios? Contrato de 5 anos. Existe uma estabilidade maior, tanto para a administração pública, quanto também para o fornecedor. Existe aqui, por exemplo, uma outra possibilidade, que é a questão da prorrogação da ata de preço por 2 anos, né? 1 ano agora poder ser prorrogado por mais 1, que também, na minha visão, é uma possibilidade de uma extensão aqui dos contratos por mais tempo e uma estabilidade melhor da relação jurídica entre as duas partes. Contudo, se nós observarmos o artigo 107 da 14133, ele traz uma menção importante, onde ele fala o seguinte: os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal. Pois bem, e a dúvida que surge é: eu posso fazer o contrato anual e prorrogar por mais 9 vezes até chegar a estabelecer 10 anos de contrato? Eu não vejo problema com relação a isso, né? Porque a própria legislação ela estabelece de forma clara e ela coloca aqui, acho que de uma forma muito interessante, onde essa possibilidade de prorrogação ela vai se estabelecer ao prazo máximo de 10 anos, mas ela não fala em quantas vezes eu posso prorrogar, não é? Portanto, eu não vejo problema sobre a interpretação do artigo 106 com o artigo 107 de se poder estabelecer uma prorrogação contratual por diversas vezes até complementar o prazo de 10 anos, conforme dispõe de forma expressa o artigo 107 da Lei 14133. Dessa forma, acredito eu que muitos contratos e a relação jurídica estabelecida entre contratante e contratado, onde se tenha de forma clara e objetiva não só a maior estabilidade da relação contratualizada,
mas também, principalmente, numa melhor produção do serviço ou da entrega de um produto ao longo do tempo, e também, né, ainda sem deixar de esquecer, evidentemente, que é o ganho de escala com relação aos valores estabelecidos ao longo de 5, 10 anos, isso não tem a menor dúvida, né, que um contrato estabelecido por um fornecimento de 5 ou ainda com a possibilidade de até 10 anos, eu tenho uma vantajosidade muito maior e que, aliás, diga-se de passagem, o próprio artigo 106, nos seus incisos, ele remete também à necessidade de comprovação dessa vantajosidade ano a ano. Não só a vantajosidade técnica para saber se aquele contrato está sendo bem executado, mas também a vantajosidade econômica, já que eu tenho um contrato de 5 anos, eu não posso me fechar para poder identificar se aquele contrato está ou não está com valor compatível com o valor de mercado. Então, eu acho que esse é um ponto importante que a gente passa a identificar uma melhor reflexão e principalmente trazer uma solução para você que está me assistindo, que está aí na ponta, aí no seu órgão público municipal e está com dificuldade de entender se existe ou não existe a possibilidade de prorrogações sucessivas até que se dê 10 anos, ainda que eu tenha 9 prorrogações pelo período de um ano, né? Eu não vejo, repito, não vejo problema pela interpretação aqui sistêmica do disposto na Lei 14.133, tá bom? Pessoal, com isso, nós encerramos essa nossa dica de hoje, que é um tema muito relevante para a gente no que diz respeito à matéria de licitações e contratos. Não deixem de participar, de se inscrever aqui no canal e compartilhar as informações, porque nós temos muita coisa nova, muita novidade com relação a licitações e contratos administrativos, tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.